Em meio ao eco silencioso da alma, onde a dor materna se aninha, nasce um convite à mais profunda das jornadas. Não a da superação apressada, mas a da cura que floresce no tempo e na delicadeza dos instantes. Esta jornada transcende o óbvio. Não se detém na superfície da razão ou na mera ação física. Ela mergulha nas profundezas do subconsciente, alcançando a mente emocional em suas camadas mais íntimas. É um caminho de reconexão, onde gestos internos de acolhimento e permissão despertam emoções latentes de confiança e um senso de pertencimento inalienável. O pertencimento a si mesma, à sua própria história e à teia da vida. Existem 7 elementos ou passos que, em sua simplicidade e profundidade, criam uma conexão inesquecível, forjando um laço com a própria essência que a dor materna muitas vezes obscurece. Inspirados pela filosofia de Alan Watts, compreendemos que a dor, assim como a alegria, é parte integrante da dança da existência, um fluxo incessante de experiências. Não se trata de lutar contra a correnteza, mas de aprender a navegar, a sentir o ritmo natural da experiência humana, encontrando a paz na aceitação do momento presente. Watts nos ensina que a separação é uma ilusão e que a cura verdadeira reside em reconhecer a interconexão de tudo, inclusive da nossa dor, com a nossa capacidade de amar e renascer. Estes passos, muitas vezes negligenciados em sua simplicidade, possuem o poder transformador de acender a chama da esperança em meio à escuridão, permitindo que a mulher se levante não por imposição, mas por uma redescoberta interna de sua própria força vital. O impacto emocional desta jornada transcende a intensidade momentânea. Ele se enraiza na autenticidade de cada passo, na presença plena dedicada a cada emoção sentida e na intenção pura de se refazer. Não é a magnitude do gesto, mas a profundidade da intenção que acessa as camadas mais profundas do subconsciente, liberando energias estagnadas e forjando laços autênticos com a própria essência. Convidamos você, de coração aberto, a embarcar nesta jornada de autodescoberta e cura. Permita-se explorar estes passos surpreendentes e simples, que prometem não apenas aliviar a dor, mas construir uma conexão transformadora consigo mesma e com a vida. Que esta narrativa seja um farol, iluminando o caminho para a mulher que busca não apenas se levantar, mas florescer novamente, mais sábia, mais inteira e mais profundamente conectada à sua própria verdade. A cura não é o fim da dor, mas o início de uma nova forma de existir, onde cada cicatriz conta uma história de amor e superação. Vamos agora revelar esses 7 pontos essenciais que, garanto, alguns surpreenderão o público pela sua profundidade e simplicidade. O primeiro deles é a respiração consciente. A respiração consciente é um sopro de vida negligenciado em sua potência, um gesto tão básico que se torna invisível, mas que carrega em si a tensão acumulada, as memórias não processadas e um simbolismo emocional profundo. Não é apenas o ato de inspirar e expirar. É a ponte silenciosa entre o corpo e a mente, o portal para o momento presente. Seu poder reside na capacidade de ancorar-nos, de nos trazer de volta para o aqui e agora, dissolvendo a névoa de pensamentos ansiosos e a pressão do passado. O impacto psicológico da respiração consciente é monumental. Ao focar na entrada e saída do ar, você acessa diretamente o sistema nervoso autônomo, enviando sinais de segurança ao seu cérebro. Isso dissolve barreiras emocionais, acalmando a mente e ativando uma sensação profunda de presença. É como se, a cada inspiração, você acolhesse a si mesma, e a cada expiração liberasse o que não serve mais, criando um espaço interno de segurança e pertencimento. É a permissão para simplesmente ser, sem julgamento. Alan Watts nos lembraria que o toque do ar em nossos pulmões reflete a unidade do momento, conectando-nos ao fluxo universal da experiência humana.
A respiração é a melodia da vida, e ao sintonizar-se com ela, você se alinha com a própria existência, percebendo que não há separação entre você e o universo que pulsa. É uma dança contínua, onde o ar que você respira é o mesmo ar que sustentou milhões de vidas antes e que continuará a sustentar. Essa percepção de interconexão é, por si só, um ato de cura. Para aplicar este gesto no dia a dia, basta 1 minuto. Em momentos de sobrecarga, de tristeza ou de pura exaustão, pare. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos se puder. Leve uma das mãos ao peito e a outra ao abdômen. Respire profundamente, mas sem forçar. Sinta o ar preencher seu corpo, expandindo suavemente o abdômen e depois o peito, como uma onda calma. Expire lentamente, sentindo o abdômen e o peito relaxarem. Faça isso de forma leve, intencional, silenciosa. A reação esperada é um suspiro involuntário, um relaxamento que se espalha pelos ombros, pela mandíbula. É a memória duradoura de um momento de paz que você se permitiu. Muitos já compartilharam. Eu não sabia o quanto precisava disso até que senti o ar me abraçando por dentro. Ou parece que a cada respiração profunda, um pedacinho da minha dor se dissolve e me sinto mais presente. Não se trata de uma intensidade exagerada ou de uma técnica de meditação complexa, mas de autenticidade, de presença plena e de um carinho sincero para consigo mesma. É um convite para habitar seu próprio corpo, seu santuário interno. Isso cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança em sua capacidade de se acalmar e a conexão com seu eu mais profundo. E há outro lugar que guarda um poder imenso, um gesto que... E há outro lugar que guarda um poder imenso, um gesto que muitas vezes esquecemos, mas que é fundamental na jornada de autoconhecimento e cura: o toque consciente em si mesma. Este é um carinho negligenciado que, por vezes, só esperamos receber de fora, mas que guarda a mais pura das validações e a mais profunda das reconexões. É um gesto que carrega a memória de incontáveis abraços não dados, de confortos não recebidos e a tensão de uma pele sedenta por reconhecimento e acolhimento. Em sua simplicidade, ele simboliza a permissão de se acolher, de ser seu próprio refúgio e de se reconectar com a própria presença. Psicologicamente, este toque é uma linguagem direta para o subconsciente. Quando você se toca com intenção e gentileza, ativa receptores sensoriais que liberam oxitocina, o hormônio do amor e da conexão. Este processo interno dissolve barreiras de autojulgamento e vergonha, ativando uma sensação profunda de presença e de que está tudo bem em sentir. Ele cria uma bolha de segurança e pertencimento, onde a dor materna pode ser observada sem ser avassaladora, porque você se torna a fonte do seu próprio conforto e validação. Alan Watts nos lembraria que este autotoque é uma manifestação da unidade. Não há separação entre quem toca e quem é tocado. É a mesma consciência explorando a si mesma. Ele reflete a ideia de que somos parte do fluxo universal, e ao nos acolhermos, acolhemos o universo. É um lembrete de que a interconexão começa dentro de nós e que o amor que buscamos fora já reside em nossa capacidade de nos amar. É a experiência do eu, reconhecendo o eu em um momento de pura aceitação. Experimente este gesto em momentos de vulnerabilidade, quando a tristeza aperta ou a ansiedade surge. Leve uma mão ao coração, outra ao rosto, ou simplesmente abrace-se suavemente. Faça-o de forma leve, intencional, sem pressa. Sinta a textura da sua pele, o calor da sua mão. Pode ser ao acordar, ao se olhar no espelho ou antes de dormir. A reação esperada é um suspiro de alívio, uma lágrima silenciosa que libera a tensão, um sentimento de "estou aqui para mim". É a memória duradoura de um afeto que você se concedeu. Muitos já compartilharam.
Eu sempre esperei que alguém me desse esse carinho, mas quando comecei a me abraçar, percebi que o amor que eu precisava já estava em mim. Outra disse: parece bobo, mas colocar a mão no meu coração me acalma de um jeito que nada mais consegue. É como se eu me dissesse: tudo bem, você está segura. Aqui, novamente, não se trata de intensidade ou de uma busca por sedução externa, mas de autenticidade no autocuidado, de presença plena no reconhecimento da sua própria existência e de um carinho sincero para com a sua própria alma. É um ato de amor próprio radical. Este toque consciente constrói uma memória emocional poderosa que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança na sua capacidade de se nutrir e aprofundando a conexão com seu eu interior, um pilar fundamental na jornada de cura da dor materna. Agora, imagine algo ainda mais sutil, um gesto que não envolve toque físico, mas uma profunda imersão. A escuta ativa do silêncio interno é um ponto muitas vezes negligenciado na agitação do cotidiano, onde o ruído externo e os pensamentos incessantes abafam a voz da alma. Este silêncio não é a ausência de som, mas a presença de uma quietude que carrega as tensões não expressas, as memórias que sussurram e o simbolismo de uma verdade que anseia por ser ouvida. É o espaço onde a dor materna se manifesta sem palavras, em sensações e emoções que pedem reconhecimento. Psicologicamente, a escuta ativa do silêncio interno é um portal para o subconsciente. Ao pausar e permitir-se sentir o que emerge na quietude, sejam sensações físicas, emoções ou imagens, você dissolve as barreiras da racionalização e do julgamento. Isso ativa uma sensação profunda de presença, de que você está plenamente ali para si mesma, validando cada nuance da sua experiência. Cria um ambiente interno de segurança e pertencimento, onde as emoções da dor materna podem ser acolhidas sem a necessidade de serem consertadas ou reprimidas, apenas sentidas em sua totalidade. Alan Watts nos ensinaria que este silêncio é a melodia da própria existência, o espaço entre as notas que define a música. É a percepção de que o eu não está separado do fluxo da vida, mas é parte integrante dele, como as ondas são parte do oceano. Ao escutar o silêncio, você se conecta com a unidade do momento presente, com a interconexão de todas as coisas. É a compreensão de que a dor, o vazio, o medo, tudo isso é parte da dança universal, da experiência humana, e que ao abraçar essa totalidade, você encontra a paz na aceitação do que é, sem tentar controlar ou forçar uma mudança. Para aplicar este gesto, encontre um momento de quietude, mesmo que seja por apenas 5 minutos. Pode ser antes de levantar da cama, durante um banho, ou sentado em um canto tranquilo. Feche os olhos, se desejar. Em vez de preencher o espaço com pensamentos ou distrações, simplesmente observe o que surge. Não analise, não julgue, apenas sinta. Perceba a sensação no corpo, a emoção no peito, o ritmo da respiração. Faça-o de forma leve, intencional, silenciosa. A reação esperada pode ser uma sensação de clareza, um suspiro de reconhecimento ou até mesmo uma emoção que finalmente encontra espaço para ser liberada. É a memória duradoura de ter se permitido estar com a sua verdade. Uma seguidora me escreveu: sempre tive medo do silêncio, mas quando comecei a apenas escutar o que vinha de dentro, percebi que não era um monstro, era a minha própria alma querendo falar. Outra compartilhou: às vezes, a dor materna grita, mas quando eu paro e só escuto, ela se transforma em um sussurro e eu consigo entendê-la melhor. Mais uma vez, não se trata de intensidade ou de uma busca por respostas imediatas, mas de autenticidade no ato de se escutar, de presença plena na aceitação do que é e de um carinho sincero para com a sua própria experiência interna. É a coragem de se encontrar no vazio. Esta escuta ativa do silêncio interno cria uma memória emocional profunda
que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança na sua intuição e a conexão inquebrável com a sua sabedoria interior, um passo essencial para se levantar e florescer. Mas há um passo ainda mais corajoso que muitos evitam, mas que é vital para a verdadeira cura, a permissão para sentir. Este não é um gesto de fraqueza, mas de uma força profunda e negligenciada, que reside não em lutar contra a dor materna, mas em se render a ela, permitindo que ela flua através de você. É um ato de acolhimento que carrega as tensões das emoções reprimidas, as memórias que foram empurradas para o fundo e o simbolismo de uma verdade que clama por reconhecimento. Na nossa cultura, somos frequentemente ensinados a superar, a ser forte, o que nos leva a suprimir o que realmente sentimos. Mas é justamente nessa permissão silenciosa que reside um poder transformador. Psicologicamente, permitir-se sentir é um portal direto para o subconsciente. Quando você para de resistir a uma emoção, seja tristeza, raiva, medo ou desespero, você dissolve as barreiras que a mantinham presa. Essa resistência é muitas vezes o que amplifica a dor. Ao dar espaço à emoção, você ativa uma sensação profunda de presença, enraizando-se no momento exato em que a dor se manifesta. Isso cria um ambiente interno de segurança e pertencimento, onde a dor materna pode ser observada e validada sem o julgamento ou a necessidade de ser consertada. É a compreensão de que está tudo bem em sentir o que estou sentindo. E essa aceitação é o primeiro passo para a liberação. Alan Watts nos lembraria que a raiz do sofrimento não está na dor em si, mas na nossa resistência a ela. Ele nos convida a abraçar o fluxo da experiência humana em sua totalidade, reconhecendo que a alegria e a tristeza são duas faces da mesma moeda, partes integrantes da dança da existência. Ao permitir-se sentir, você se alinha com esse fluxo universal, compreendendo que não há separação entre você e a experiência que se desenrola. É a unidade do momento presente, onde o eu e a emoção se tornam um, liberando a energia que antes estava presa na luta. Para aplicar este gesto transformador, reserve momentos de quietude. Quando uma onda de tristeza ou angústia surgir, em vez de se distrair, pare e preste atenção. Sente-se confortavelmente, feche os olhos se puder. Leve a mão ao peito e diga a si mesma, em silêncio: eu me permito sentir isso. Não tente analisar ou mudar a emoção. Apenas a observe, como se estivesse assistindo a nuvens passando no céu. Sinta onde ela se manifesta no seu corpo. Permita que as lágrimas venham, se for o caso. Faça-o de forma leve, intencional, silenciosa. A reação esperada pode ser um suspiro de alívio, a sensação de que a onda emocional passa e se dissipa, deixando um espaço de clareza. É a memória duradoura de ter se dado permissão para ser humana. Uma mulher me escreveu uma vez: eu sempre achei que chorar era fraqueza, mas quando me permiti sentir tudo da minha dor materna, percebi que era a maior força que eu tinha. Foi como se um peso enorme saísse de mim. Outra compartilhou: é como se a dor materna só diminuísse quando eu a deixava respirar, quando eu não a sufocava mais. Ela não foi embora, mas mudou de forma. Ficou mais suave. Não se trata de uma intensidade exagerada de sofrimento, mas de autenticidade, no ato de se entregar à experiência, de presença plena na aceitação do que é, e de um carinho sincero para consigo mesma, em meio à vulnerabilidade. Este passo cria uma memória emocional poderosa, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança na sua capacidade de processar e transcender a dor, e aprofundando a conexão com sua resiliência interna. Agora, vamos explorar algo que pode parecer contraintuitivo em meio à dor, mas que possui um poder imenso para reorientar a alma:
o cultivo da gratidão sutil. Este é um gesto frequentemente negligenciado, não por esquecimento, mas porque a dor materna pode cegar-nos para as pequenas centelhas de luz que ainda persistem. Não se trata de uma gratidão forçada ou de uma negação da dor, mas de uma abertura delicada para perceber e apreciar os minúsculos milagres do cotidiano. Ele carrega a memória de incontáveis bênçãos esquecidas e a tensão de um coração que se fechou para se proteger, mas que anseia por uma nova perspectiva. Psicologicamente, o cultivo da gratidão sutil acessa o subconsciente ao expandir a nossa capacidade de percepção, treinando a mente para notar o positivo, mesmo nas sombras. Isso dissolve as barreiras do desespero e da desesperança, ativando uma sensação de presença que nos ancora no aqui e agora das pequenas alegrias. Cria um ambiente interno de segurança e pertencimento, lembrando-nos que, apesar da dor, a vida ainda oferece momentos de beleza e conexão. Alan Watts nos ensinaria que a vida é um fluxo contínuo de experiências, um jogo de opostos que se complementam. A gratidão sutil, nesse sentido, não nega a dor, mas reconhece a totalidade da experiência humana, a interconexão entre a luz e a sombra. É a percepção de que, mesmo no vazio, há uma plenitude subjacente e que, ao nos sintonizarmos com as pequenas dádivas, estamos nos alinhando com o ritmo universal da existência. É a unidade se manifestando na apreciação do tal como é, sem a necessidade de que as coisas sejam diferentes para serem dignas de apreço. Para aplicar este gesto, comece com a simplicidade. Em qualquer momento do dia, pare e observe o seu entorno ou as sensações internas. Pode ser o calor do sol na sua pele, o sabor de uma xícara de chá, o som de uma melodia, o conforto de um abraço, mesmo que seja um autoabraço. Não precisa ser algo grandioso. Apenas note e internamente diga um obrigada silencioso. Faça-o de forma leve, intencional, sem forçar. A reação esperada é um leve sorriso, um suspiro de reconhecimento, uma sensação de calor no peito ou um breve momento de paz. É a memória duradoura de ter encontrado beleza onde antes só via escuridão. Eu não acreditava que a gratidão pudesse ajudar, disse uma seguidora. Mas quando comecei a agradecer pela água que eu bebia, pela minha cama quentinha, percebi que não estava negando a minha dor, mas sim expandindo o meu coração para mais vida. Outra compartilhou: a dor materna ainda está aqui, mas agora consigo ver as flores no jardim, consigo sentir um pouco de alegria. É como se a gratidão me desse mais espaço para respirar. E não se trata de uma intensidade exagerada de positividade ou de uma busca por soluções mágicas, mas de autenticidade na observação, de presença plena na apreciação do que é bom e de um carinho sincero para com a sua própria capacidade de encontrar luz. Este cultivo da gratidão sutil constrói uma memória emocional resiliente que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança na sua capacidade de encontrar esperança e aprofundando a conexão com a riqueza da experiência humana, um pilar vital para se levantar e florescer. E há um outro gesto igualmente poderoso que nos convida a uma profunda aceitação da impermanência. Este é um dos pontos mais desafiadores e, por isso, mais negligenciados na jornada da dor materna, pois nossa mente humana anseia por estabilidade, por certezas, por um fim para o sofrimento. A aceitação da impermanência não é uma resignação passiva, mas um reconhecimento ativo de que tudo na vida, inclusive a dor, a alegria, os relacionamentos e até nós mesmos, está em constante fluxo, em um eterno devir. Ele carrega a tensão das expectativas frustradas, as memórias de um passado que gostaríamos de congelar e o simbolismo de uma verdade universal que nos convida a soltar,
a deixar ir. Não se trata de negar a existência da dor, mas de compreender a sua natureza transitória como uma onda no oceano que surge, atinge o seu pico e se desfaz na vastidão. Psicologicamente, a aceitação da impermanência é um portal libertador para o subconsciente. Quando você se permite ver a dor materna não como uma rocha imóvel que a aprisiona, mas como uma correnteza que, embora forte, passará, você dissolve as barreiras do apego e do medo da mudança. Isso ativa uma sensação profunda de presença, pois o único lugar onde a impermanência pode ser verdadeiramente experienciada é no momento presente, onde tudo se manifesta e se dissolve. Cria um ambiente interno de segurança e pertencimento, pois você se alinha com o ritmo natural do universo, compreendendo que faz parte de algo muito maior, um ciclo contínuo de nascimentos e desaparições. Alan Watts nos ensinaria que a raiz do nosso sofrimento muitas vezes reside na nossa tentativa de segurar o que é impermanente, de nos apegarmos ao que, por sua própria natureza, deve mudar. Ele nos convida a dançar com a vida, a nos entregarmos ao fluxo incessante da existência, como a água que se adapta a qualquer recipiente sem perder sua essência. A unidade para Watts não está na estaticidade, mas na interconexão de tudo através do movimento e da transformação. Ao aceitar a impermanência, você reconhece que a dor é um aspecto temporário do seu ser, uma experiência que está passando, e não a sua identidade total. É um mergulho na realidade de que a vida é um constante desdobramento, e que a paz pode ser encontrada não na ausência de mudança, mas na nossa capacidade de nos movermos com ela. Para aplicar este gesto no seu dia a dia, comece com a observação. Olhe para a natureza, as folhas que caem no outono para dar lugar a novos brotos na primavera, as nuvens que se formam e se desfazem no céu. Observe suas próprias emoções. Sinta como a tristeza vem e vai, como a alegria surge por um instante e depois se transforma. Não tente controlar ou prolongar. Apenas observe. Em momentos de grande angústia pela dor materna, diga a si mesma: isso também vai passar. Sinta a emoção no seu corpo, mas lembre-se de que ela não é você, é algo que você está experienciando. Faça-o de forma leve, intencional, silenciosa. A reação esperada é um profundo suspiro de alívio, uma sensação de leveza, como se um peso invisível fosse retirado dos seus ombros. É a memória duradoura de ter encontrado liberdade na aceitação do fluxo da vida. Uma seguidora uma vez compartilhou: eu costumava ter pavor de que a dor nunca fosse embora, mas quando comecei a ver que ela era como uma nuvem que chega e passa, senti um alívio imenso. Não sumiu, mas ficou mais fácil de carregar. Outra me disse: entender que minhas emoções vêm e vão me deu uma liberdade que eu nunca imaginei. É como se eu me desse permissão para não ser perfeita o tempo todo, para apenas ser humana. Não se trata de uma intensidade exagerada de otimismo ou de uma negação da realidade, mas de autenticidade em abraçar a verdade da existência, de presença plena no reconhecimento do ciclo da vida e da morte e de um carinho sincero para consigo mesma em meio à inevitabilidade da mudança. Este passo cria uma memória emocional poderosa, que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança na sua capacidade de se adaptar e de transcender, e aprofundando a conexão com o ritmo universal da vida, um pilar essencial para se levantar e florescer novamente. E agora, nos aproximamos do último e talvez mais profundo dos gestos, um que nos convida a uma... E agora, nos aproximamos do último e talvez mais profundo dos gestos, um que nos convida a uma compaixão incondicional por si mesma. Este é, talvez, o ponto mais negligenciado na jornada de cura da dor materna, pois muitas vezes, em meio ao sofrimento, nos tornamos nossos próprios algozes,
perpetuando um ciclo de autocrítica e julgamento. A compaixão por si mesma não é um ato de fraqueza ou autocomiseração, é uma força radical que reside na capacidade de se abraçar em sua totalidade, com todas as suas falhas, medos e imperfeições. Ele carrega a tensão das expectativas não cumpridas, as memórias de um passado que gostaríamos de reescrever e o simbolismo de uma verdade essencial. Você é digna de amor e acolhimento, especialmente de si mesma. Psicologicamente, a compaixão incondicional por si mesma é um portal direto para o subconsciente, capaz de reprogramar as narrativas internas de indignidade e culpa. Quando você se permite ser gentil consigo mesma, mesmo nos momentos de maior dor ou erro, você dissolve as barreiras do auto-julgamento e da vergonha que a mantém presa. Isso ativa uma sensação profunda de presença, enraizando-a no momento exato em que a vulnerabilidade se manifesta sem a necessidade de fugir ou se defender. Cria um ambiente interno de segurança e pertencimento, onde a dor materna pode ser acolhida e processada não com resistência, mas com uma ternura que a valida e a liberta, lembrando-a de que você é sua própria fonte inesgotável de apoio e compreensão. Alan Watts nos lembraria que a separação entre o eu que sofre e o eu que julga é uma ilusão. A compaixão por si mesma é o reconhecimento da unidade intrínseca do ser, a percepção de que somos parte do fluxo universal da experiência e que a nossa própria humanidade, com todas as suas imperfeições, é um reflexo da perfeição da vida em sua totalidade. Ao nos acolhermos em nossa vulnerabilidade, acolhemos o universo, percebendo que não há nada a ser consertado, apenas a ser abraçado. É a dança da existência, onde o amor por si mesma se torna um espelho do amor universal. Para aplicar este gesto transformador no seu dia a dia, comece a observar a sua voz interna. Em momentos de autocrítica, quando a culpa pela dor materna ou por qualquer outra falha surgir, pare. Coloque uma mão sobre o coração ou abrace-se suavemente. Em silêncio, diga a si mesma: eu sou humana, estou fazendo o meu melhor. Eu me perdoo. Imagine que você está falando com a criança que você foi, oferecendo a ela o carinho e a compreensão que ela precisava. Faça-o de forma leve, intencional, silenciosa. A reação esperada pode ser um profundo suspiro de alívio, a sensação de um peso que se dissipa, ou até mesmo lágrimas de autoaceitação que vêm acompanhadas de uma paz interna. É a memória duradoura de ter se concedido a graça de ser imperfeita e, ainda assim, completamente digna de amor. Uma seguidora me escreveu: eu sempre fui tão dura comigo mesma, achando que precisava ser perfeita para superar a dor materna. Mas quando comecei a me dar compaixão, percebi que essa era a verdadeira força. Foi como se eu me desse permissão para ser eu mesma, com todas as minhas cicatrizes. Outra compartilhou: pensei que era egoísmo, mas quando comecei a me tratar com carinho, a dor materna parou de gritar e começou a sussurrar, e eu pude ouvi-la e acolhê-la de um jeito novo. Não se trata de uma intensidade exagerada de sentimentalismo, mas de autenticidade no autoacolhimento, de presença plena na aceitação da sua própria humanidade e de um carinho sincero pela sua jornada de cura. Este passo cria uma memória emocional poderosa que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança na sua capacidade de se amar incondicionalmente e aprofundando a conexão com sua essência mais verdadeira, um pilar fundamental para se levantar e florescer novamente. Vimos através destes 7 passos que a jornada para a cura da dor materna não é sobre apagar o passado, mas sobre reescrever o presente com a tinta da consciência e do carinho. São gestos sutis, quase invisíveis, mas que carregam a força de um oceano de aceitação e amor.
A respiração consciente, o toque em si mesma, a escuta do silêncio, a permissão para sentir, a gratidão sutil, a aceitação da impermanência e a compaixão incondicional por si mesma. Cada um desses passos é uma chave que destranca portas internas, revelando a beleza da sua própria resiliência. Eles nos mostram que o amor verdadeiro começa no profundo acolhimento do nosso próprio ser, uma verdade que Alan Watts ecoaria ao nos lembrar da interconexão de tudo. Não se trata de uma busca por perfeição, mas por autenticidade e presença plena em cada momento. Esses são os alicerces para construir não apenas a sua própria cura, mas também relacionamentos reais e duradouros com o mundo ao seu redor. Convido você a experimentar cada um desses pontos revelados, a integrá-los em seus momentos mais cotidianos. Permita que eles floresçam em sua vida, transformando a dor em sabedoria e a vulnerabilidade em força. Se esta jornada ressoou em seu coração, convido você a se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade. Juntos, continuaremos a explorar conteúdos sobre conexões profundas, sensibilidade e o amor transformador que reside em cada um de nós. Lembre-se, a cura não é o fim da dor, mas o início de uma nova forma de existir, onde cada cicatriz conta uma história de amor, superação e a inabalável capacidade de florescer.